Como é que Banco do Brasil vai te deixar rico? Vai fazer muita gente milionária. E mais, quanto é que você precisaria investir para gerar a renda passiva que você quer no futuro? Principalmente agora, que a gente vê muitos bancos famosos rebaixando a recomendação do Banco do Brasil. Será que a situação é ruim a ponto de pensar em vender Banco do Brasil ou será que é justamente o momento de ficar rico? É isso que eu e o meu sócio e fundador do Clube do Valor vamos te contar em detalhes nesse vídeo de hoje. Ramiro Gomes Ferreira está comigo aqui no canal para tocar esse vídeo. A primeira coisa aqui é você entender o que está acontecendo com o Banco do Brasil. Porque cotação segue os fatos e embute esses fatos no preço da ação. O Banco do Brasil ainda não divulgou os resultados do segundo trimestre de 2024, mas o que a gente tem de mais atualizado é o seguinte. O Itaú BBA resolveu rebaixar a recomendação de Banco do Brasil, mudando a recomendação de compra para neutra. E nos últimos 6 meses, a cotação de Banco do Brasil chegou a cair 5%, sendo que, olhando para os últimos resultados divulgados do primeiro TRI de 2024, o que a gente tem é o seguinte, uma alta de 8% no lucro líquido, um aumento também relativamente alto na comparação anual da linha de provisão com devedores duvidosos, mas a manutenção de um ROI bem elevado e bem acima da média dos bancos. Por que isso é relevante? Porque numa grande simplificação, tá? O ROI indica qual é a taxa de retorno que o banco está conseguindo sobre o seu patrimônio líquido, sobre o dinheiro que ele capta dos seus clientes. E com a Selic a 10,5%, significa dizer que o ROI do Banco do Brasil é mais ou menos Selic mais 7,5%. Tal que esses resultados vêm aparecendo desde 2022, quando o banco levou o seu ROI para perto dos 20%. E aí fica a dúvida em muitos investidores. Se o banco está numa situação aparentemente boa, por que tem analista falando pare de comprar Banco do Brasil agora? Por que o Itaú BBA, por exemplo, deixou de recomendar compra de Banco do Brasil e passou a ter uma recomendação neutra, que é tipo, olha, se tu tem, mantém, se não tem, não compra. Bom, o relatório diz que a previsão é que o Banco do Brasil tem uma desaceleração forte para 2025. Também cita a Selic mais alta como um empecilho para aumento do spread de crédito. E por trás disso ainda existem outros temores descritos, por exemplo, pelos analistas do Santander. Os analistas do Santander disseram que têm medo sobre os resultados do segundo trimestre desse ano. Para eles, os pontos de atenção citados são a piora no índice de inadimplência de mais de 90 dias no segmento rural, passivos elevados e salto nas despesas administrativas. Em outras palavras, tá? O medo deles é que o Banco do Brasil tenha gasto mais do que o adequado no segundo TRI desse ano. Apesar disso, eles falam num lucro superior a 9 bilhões e também em um ROI acima de 20%. Além disso, olhando para dividendos, o fato é que o Banco do Brasil, poucos meses em maio, aprovou o pagamento de proventos bilionários e deve pagar aí dividendos 8 vezes por ano, de acordo com o comunicado que o banco fez lá em janeiro. E aí, de acordo com informações divulgadas, os próximos pagamentos devem acontecer em agosto, setembro, novembro e dezembro. E talvez você esteja se perguntando, Ramiro, onde é que você quer chegar com isso tudo? Talvez você tenha a dúvida do tipo, poxa, será que esses indicadores, esse ROI mais alto, os dividendos bilionários, pagamento frequente de dividendos, são suficientes para as ações do Banco do Brasil aí funcionarem como uma fábrica de dinheiro para mim, uma máquina de renda passiva? Vou falar mais sobre isso e para isso vou pegar aqui a carteira de um investidor, de um seguidor aqui desse canal, que meses atrás teve uma reunião de análise e diagnóstico de carteira conosco, uma reunião de consultoria de investimentos gratuita. Nessa reunião, esse cara mostrou ter 2 milhões de reais em ações do Banco do Brasil de um portfólio total de 3,7 milhões. Ou seja, 55% de toda a riqueza que esse cara construiu era com ações do Banco do Brasil. Ou melhor, foi alocado em ações do Banco do Brasil. A riqueza ele construiu com trabalho. Eu até fiz um vídeo analisando essa carteira e tomei pau nos comentários, pessoal. Ficou maluco quando eu falei que ele deveria diversificar melhor. Mas o fato é que ele está concentrado em uma única ação. Não é a única coisa que me chamou a atenção. Isso me chamou bastante atenção porque, independentemente de ser Banco do Brasil, ser qualquer empresa, eu jamais teria 55% do patrimônio que construí numa vida de trabalho em uma única ação. Mas o que mais me chamou a atenção é que a gente perguntou, cara, por que tanto Banco do Brasil? Aliás, por que você comprou ações do Banco do Brasil? E o cara respondeu o seguinte, abre aspas, porque o Barsi também tem. E com todo respeito ao Barsi, que é um cara que eu admiro pra caramba, o problema não é ele. O problema é o investidor seguir cegamente algo que algum investidor está fazendo sem contexto. O contexto é que o Barsi tem ações do Banco do Brasil há 50, não é de agora. E o Barsi tem uma carteira de várias e várias ações relativamente diversificadas. Sem contar que o Barsi é o maior investidor pessoa física da Bolsa. E sendo muito franco, a gente não vai ser o Barsi. Eu não vou ser o Barsi, você não vai ser o Barsi. A forma que a maioria das pessoas enriquece é com trabalho, empreendendo. E o patrimônio financeiro deve ser um meio para preservar e multiplicar essa riqueza.
riqueza, e isso precisa de método. A estratégia não pode ser, eu comprei porque o Ramiro tem, eu comprei porque o Barsi tem, porque o Raul tem, porque o Neto Invest tem. Cara, isso não é uma estratégia por si só. Você tem que seguir critérios para chegar nas ações que você deve comprar, e um dos critérios deve ser, do meu ponto de vista, a diversificação. E o fato é que ver investidores investindo sem critério é algo mais comum do que talvez você pense, até porque a maioria dos investidores, eles não são full-time investidores. Eles são médicos, empresários, programadores, que têm pouco tempo disponível para focar em investimentos, então eles acabam atalhando, acabam seguindo manchetes, acabam seguindo dicas de amigos, por não ter tempo, e até aí tudo bem. O ponto é que muitos percebem que investir dessa forma deixa eles inseguros, sem ter clareza do que estão fazendo e sem ter clareza sobre o que fazer. Tipo, porra, Banco do Brasil caiu 9% nos últimos meses, mantenho, compro mais, vendo. O cara não tem estratégia, ele não tem as respostas para isso. Por isso que a gente levanta a bandeira de estratégia, e por isso, se você quiser conversar conosco sobre estratégia, ter uma sessão totalmente gratuita de consultoria de investimentos, quero dizer que a gente está com vagas abertas, ainda para essa semana, são poucas para essa semana, e você pode solicitar uma conversa conosco apertando aqui no primeiro link na descrição ou no link aqui que vai aparecer nesse card, beleza? Essa conversa ela é muito bem avaliada por quem passa por ela, como nessa mensagem aqui em que o seguidor fala que foi ótima a reunião, que a carteira vai ser personalizada e vão migrar de modelo de alocação. Beleza? Então aperta aqui para conversar conosco quando eu vou te falar aí sobre as contas para você saber se Banco do Brasil vai te deixar rico ou não. Será que o cara que tem 2 milhões em Banco do Brasil vai ficar multimilionário? Vai ter um fluxo de caixa milionário com o Banco do Brasil? Bom, vamos olhar isso de perto para começar olhando para o dividend yield de Banco do Brasil, que tem crescido desde 2021 e se mantido acima da média. Teve um topo ali de quase 12% em 2022 e resultados consistentes em 23 e 24. Assim como o payout do banco, que cresceu consistentemente desde 2021, mas que apesar disso a média desse indicador fica em 35% e nunca foi muito acima de 45% payout e está acima da média. E aí eu volto para o ponto de estratégia, tá? Você vai saber se faz sentido comprar, manter ou vender uma ação se você tiver uma estratégia. Não precisa ser as minhas, mas aqui no Clube do Valor a gente tem uma estratégia clara para a seleção de ações com foco em dividendos, que é a máquina de dividendos que olha para 3 critérios: a liquidez média diária de uma ação, a consistência no pagamento de dividendos dos últimos 5 anos e o dividend yield médio dos últimos 3 anos, uma estratégia que a gente testou no passado, os resultados foram bem superiores à média do mercado e que você pode conhecer melhor baixando um report de forma totalmente gratuita, que ainda indica quais são as 7 principais ações de acordo com esses critérios da máquina de dividendos nesse mês. A gente vai te mandar esse report por e-mail, se você apertar no segundo link na descrição e fazer o download, ou apertar aqui nesse card, beleza? E aí, será que Banco do Brasil está bem posicionada nesse ranking? Será que, de acordo com essa estratégia, a gente mantém Banco do Brasil? Vou te responder isso também, mas vamos primeiro para a pergunta do título do vídeo, né? Será que Banco do Brasil vai te deixar rico? Quantas ações você deveria ter? Bom, as ações do Banco do Brasil cotadas aí a mais ou menos R$ 26,91, elas distribuíram com base nos últimos 12 meses um yield de 10% e na média dos últimos 3 anos um yield de 7,75%. A primeira dúvida que eu quero responder é, o cara lá que tem 2 milhões, quanto que ele teria recebido de Banco do Brasil? Se a gente pegar aqui, tá, a média dos últimos 3 anos de dividend yield, esse cara aqui receberia na faixa de 155 mil por ano, ou dividindo isso aqui por 12, cerca de 12.900 por mês. Se a gente olhasse para a média do dividend yield do último ano, esse cara que teria recebido uns 200 mil reais. E a grande pergunta é, tá, mas para receber R$1 milhão por ano, quer realmente ser rico com ações do Banco do Brasil, quantas ações deveria ter? Se a gente calcular aqui, tá, um dividend yield anual de R$1 milhão, ou 83 mil por mês, você precisaria ter 479 mil ações e deveria ter investido quase 13 milhões de reais, isso pegando a média dos últimos 3 anos de dividend yield. Pegando a média do último ano, você precisaria ter cerca de 10 milhões de reais ou 370 mil ações. E qual é o grande ponto aqui? O grande ponto que eu falo em todos os vídeos com esse título, ação tal vai te deixar rico, é que eu entendo muito o desejo de você ter uma renda passiva muito elevada, a gente ajuda investidores a chegarem lá há anos, só que eu não entendo o porquê de focar em uma única ação. Não consigo ver um único benefício de focar em uma única ação em relação a focar numa estratégia diversificada. Falando aqui do patrimônio que você constitui de forma suada, trabalhando duro, desenvolvendo habilidades, abrindo mão de tempo com a tua família. Colocar tudo isso numa única ação aumenta muitos riscos das coisas não darem certo. Por isso que eu acho que esse negócio de, essa ação aqui vai te deixar rico, é balela. Eu faço vídeos assim porque a equipe de marketing fala, olha, o pessoal clica bastante, ele te ouve bastante. A gente atrai a atenção de pessoas que estão interessadas em investir melhor com títulos assim e a gente faz, é do jogo. Mas o ponto é que faz muito mais sentido diversificar. Nos últimos 10 anos, por exemplo, a estratégia máquina de dividendos teria rendido 9,56% ao ano já descontado da inflação. E o cara que botou 2 milhões de reais nessa estratégia há 10 anos
anos, teria hoje quase 10 milhões. Teria uma renda passiva muito alta, estaria muito bem servido, com muito menos risco do que investir tudo numa única ação. Tem detalhe, é claro, é que hoje, Banco do Brasil, na 24ª posição da máquina de dividendos, não estaria nessa estratégia, não estaria nessa carteira. Mas se você gosta muito de Banco do Brasil, mantém ela em carteira, só diversifica bem, não tenta ficar rico com uma ação só. Beleza, agora você viu como o Banco do Brasil vai deixar muita gente rica agora. Se você quer encontrar 3 ações que estão extremamente baratas nesse mês de agosto, assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso em detalhes. Estou te esperando por lá.